Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 24, versículo de número 17. Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 17. Quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus. Lucas 24, verso de número 17. Quem encontrou diz amém. Diz assim, vamos ficar de pé para a gente ler só o primeiro texto, por favor. Disse assim, versículo 17. E ele lhes disse, o que ele disse, gente? Vamos ler bonito todo mundo? E lhes disse, que palavras são essas? Que caminhando, Pai, toma a tua palavra em tuas mãos, nossa vida e esta igreja, e que o Senhor me dê a graça de falar essa noite, não o que eu quero, mas o que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, dando um glória a Deus bem forte no seu lugar. Meus irmãos, a pergunta de Jesus para os discípulos é: que assunto é esse que vocês estão conversando? Jesus chega para os dois discípulos que estão no caminho de Emaús, e a pergunta de Jesus para eles é: vocês estão falando sobre o quê? Que conversa é essa que vocês estão conversando? Esses dois discípulos, tudo isso acontece após a morte de Jesus. Jesus morreu sexta-feira, passou sábado, domingo de manhã Jesus vai ressuscitar. Os discípulos precisavam ficar em Jerusalém, essa era a direção. Porém, dois dos discípulos, ao invés de estarem em Jerusalém, ao invés de estarem, eu vou dizer, no culto, ao invés de estarem onde todos deveriam estar congregados, reunidos, esses dois discípulos decidiram, por conta própria, irem para Emaús. Decidiram por conta própria saírem de lá e irem para Emaús. Em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos, havia um recado, chegou para eles um recado. Todos que estavam reunidos receberam um recado, porque 3 mulheres, domingo de manhã, haviam ido ao túmulo, viram que o túmulo estava vazio, voltaram onde os discípulos estavam reunidos e disseram para eles: olha, Jesus não está lá, ele ressuscitou. Qual era a palavra? Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, ou seja, aonde eles estavam, ali em Jerusalém, a notícia boa, já tem uma nova notícia, já tem uma palavra para mudar o ambiente, já tem uma palavra para trazer esperança. Assim acontece comigo e com você. Todo domingo que a gente está aqui, a gente vem para cá, apesar às vezes de uma semana difícil, mas quando nós chegamos aqui, a gente sempre recebe uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de boa notícia para mim e para você, sim ou não, igreja? Deus sempre fala conosco, Deus sempre fala com você. Deus tem falado com você nesta igreja? Deixa eu ver um amém aqui bem forte. Deus tem falado contigo? Agora, aqueles que estão reunidos em Jerusalém, eles recebem o recado, e é o melhor recado que poderiam ter: Jesus ressuscitou. Agora, aqueles dois discípulos, eles tomaram uma decisão por conta própria. Ao invés de ficar onde todos estavam, ao invés de estarem reunidos com todos os outros, eles decidiram ir embora. Eles decidiram andar por outros caminhos, ou por outro caminho que eles mesmos quiseram. Ao invés de estarem, vou aplicar isso para nós, ao invés de estar no culto, onde todos deveriam estar,
todos os discípulos deveriam estar, ao invés de estar ali reunidos, eles decidiram voltar para o lugar de onde um dia Jesus os tirou. É muito provável que esses discípulos eram de Emaús, estavam seguindo Jesus, mas agora, por uma chateação, eles ficaram chateados, porque Jesus morreu, não sabem o que vão fazer, estão tristes com aquela situação. E aí o que eles fizeram? Por que tão tristes? Por que tão chateados? Eles tomaram uma decisão. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para as minhas origens. Eu vou voltar para um lugar que um dia eu saí. Eles voltam para o lugar de onde um dia eles foram tirados. Eles voltam para Emaús. Ao invés de permanecer em Jerusalém, eles estão voltando para onde? Para Emaús. Esses discípulos estão voltando para Jerusalém porque eles estão arrasados, estão chateados, estão tristes, como eu estou dizendo, e a tristeza deles é por causa daquilo que havia acontecido. Mas ao invés deles permanecerem em Jerusalém, mesmo chateados, mesmo arrasados, mesmo tristes, eles tomam a decisão, preferem voltar para, me ajuda, voltar para onde? Para Emaús. Agora, os outros discípulos ficaram em Jerusalém, e esses discípulos que ficaram em Jerusalém, eles também estavam tristes, eles também estavam arrasados, porque a notícia, quando amanhece o domingo, eles também estão chateados, porque a notícia que eles tinham até então é que Jesus estava morto, que Jesus havia morrido ali na sexta-feira. Porém, quando é domingo de manhã, eles acordam chateados, tristes, mas logo cedo vem uma notícia e vira uma chave dentro deles. E aonde estava a tristeza, agora vem alegria de novo, porque eles sabiam que sexta-feira Jesus havia morrido, mas era domingo de manhã, e domingo é dia de boas notícias para os discípulos de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu anseio pelo culto de domingo. Como é que é para você? Você veio aqui hoje obrigado? Sim ou não? Imagino que não. Tinha outro lugar para ir? Talvez tinha. Tinha coisa para fazer? Talvez tinha. Estava cansado? Talvez estava. Sim ou não, gente? Sim. Quando eu levantei, corri, depois de ter arrumado, orado, quando eu cheguei para pegar o carro, pneu furado. Acho que eu até cheguei atrasado. Pneu lá furado. Aí agora, né? Até trocar pneu. Às vezes a gente tem obstáculos, né? Simples como esse que eu estou contando, ou obstáculos mais sérios, para a gente não estar aqui, para não virmos. Só que o que me chama a atenção aqui, nos discípulos, é que ainda que chateados, ainda que tristes, eles decidiram permanecer. Eles decidiram o quê? Permanecer. Agora, os outros dois discípulos, chateados, decidiram ir embora. E no caminho, eles conversavam um assunto que alimentava a tristeza do coração deles. E aqui eu queria falar uma coisa com você. Tenha cuidado para onde você vai e com quem você está andando. O dia que você estiver triste, triste comigo, triste com os diáconos, triste com algum líder na igreja, triste com alguma coisa na casa de Deus, triste com alguma coisa, talvez um motivo pessoal ou um desafio que você viveu aí durante a semana, porque essas coisas acontecem na nossa vida, sim ou não, gente? Sim, porque a gente não é perfeito. Mas o dia que isso acontecer, ou se você está vivendo isso, você aqui ou você que está assistindo online, o meu pedido para você essa noite é: tome cuidado para onde você vai, e tome cuidado o que você vai conversar. É isso que eu preciso entender com você esta manhã. Aqueles discípulos
tão tristes, tão chateados, mas a primeira decisão é: para onde vamos? E eles decidiram: vamos embora, vamos deixar Jerusalém, vamos deixar os outros e vamos embora para Emaús. Então cuidado para onde vai. Segunda coisa é o que eles estão conversando. E eu queria dizer isso para você essa manhã. Nos dias de tristeza, nos dias que você estiver decepcionado, chateado, ou com alguém lá fora, ou pessoalmente, ou com alguém aqui dentro, ou com alguma situação, cuidado com o tipo de conversa que você vai conversar. Quem está comigo aqui esta manhã? Posso te falar um terceiro? Cuidado também com o tipo de assunto que você vai emprestar o seu ouvido para escutar. Quem está comigo aqui esta manhã? A conversa daqueles dois homens no caminho de Emaús alimentava a chateação deles. Quanto mais eles andavam juntos, quanto mais eles conversavam, mais tristes eles, me ajuda a pregar, mais tristes eles ficavam. A chateação ia só aumentando. Um conversando com o outro, você viu, a gente esperava que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel, mas ele morreu. Nossa, e agora? O que nós vamos arrumar? A gente largou tudo, a gente seguiu ele, olha no que deu. E os dois estão conversando, dois chateados conversando, duas pessoas tristes conversando, um alimentando a tristeza do outro. Você já percebeu qual é o assunto de quem sai de uma igreja? A pessoa, às vezes, sai da igreja chateada. Qual que é o assunto? Se ela sai chateada, o assunto é assim: não, aquela igreja é uma maravilha. Sim ou não? Não. Você já percebeu alguém que sai de uma empresa triste com a empresa? Qual que é o assunto? Não, aquela empresa é a melhor que tem para trabalhar. É assim? Não. Quem sai chateado, o assunto é ruim. Quando você encontra alguém que está desviado do Evangelho, estou dizendo, às vezes você mudou de endereço, precisou mudar de igreja, tomou uma decisão, sem chateação no coração, tudo bem. Eu estou comentando com você esta manhã, é que quando você encontra alguém que desviou do Evangelho, chateado com alguma situação, qual que é o assunto? O assunto é bom? Sim ou não, gente? Não. Aquela pessoa, ela faz quase que você se sentir como bobo, porque continua na igreja. Já escutou um assunto assim? Sim ou não? Não deveria ter escutado. Tem alguém comigo aqui esta manhã? Então, o assunto é muito ruim. Agora, aqueles dois homens, os dois discípulos, ao invés de ficarem junto com os outros, porque os outros, apesar de estarem tristes e chateados, eles permaneceram juntos em Jerusalém. Porque eu vou te falar uma coisa: se Jesus tiver que fazer algo para transformar a nossa vida, fazer um avivamento, trazer algo para restaurar, Ele vai fazer isso aqui na vida de todos nós juntos. Cadê o crente aqui para dizer um glória a Deus essa noite? Só que os dois estão andando juntos e conversando, de repente Jesus aparece, e quando Jesus aparece, Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta de Jesus? Qual é a pergunta de Jesus? O que vocês estão conversando? Se Jesus aparecer hoje na sua casa e perguntar para você: qual é o assunto dessa casa? Se Jesus aparecer no seu carro depois do culto, no meio da família, no carro depois do culto, e Jesus falar assim: gente, que assunto é esse que vocês estão conversando aqui no carro? Se Jesus aparecer, você indo embora para casa do culto, ou durante a semana, se Jesus aparecer perto de você, ou daqueles que você tem conversado, e Jesus perguntar: me conta, o que você tem conversado? Ontem eu escutei algo até legal aqui, da pastora que estava pregando no congresso de mulheres.
Ela falou assim, que agora a gente conversa com os dedos, né? Nas mensagens, quando a gente escreve. E se Jesus entrar no grupo do WhatsApp da nossa casa, no grupo do WhatsApp da nossa família, no grupo do WhatsApp do louvor, no grupo do WhatsApp da dança, no grupo do WhatsApp dos diáconos, no grupo do WhatsApp só de alguns amigos da igreja, e ele perguntar, o que vocês estão conversando aqui? Jesus aparece no meio deles e faz essa pergunta, o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando com o outro? E por que vocês estão tristes? Jesus, de alguma forma, ele está dizendo para aqueles dois discípulos, olha, o que vocês estão conversando está deixando vocês mais tristes, está alimentando a tristeza. Você já percebeu que tem situação que quando você mais conversa sobre ela, mais angustiado você fica? É ou não é, gente? Sim. Então a primeira pergunta para mim essa manhã é, que assunto que eu estou conversando? Para a gente pensar hoje, perguntar para nós mesmos, o que eu estou conversando com a minha família, o que eu estou conversando com a minha esposa, o que eu estou conversando com meus filhos, o que eu estou conversando com meus colegas de trabalho? Às vezes eu não consigo trazer um colega de trabalho para a igreja por causa do tipo de assunto que eu converso. Às vezes eu não consigo trazer a esposa para a igreja por causa do tipo de assunto que eu converso com ela. Às vezes eu não consigo trazer um filho por causa do tipo de assunto que eu converso. Eu mesmo converso com ele sobre as tristezas que às vezes eu passei aqui. Quem está comigo aqui essa manhã? E sabe qual é o problema, meus irmãos? É que dependendo do tipo de assunto que a gente conversa, os nossos olhos da fé se fecham e a gente não consegue mais ver Jesus. Olha o versículo de número 16 comigo, por favor. Versículo 16 diz assim, quem está aí comigo? O que está escrito? Mas os olhos deles estavam como que? Para que não o... Ai, gente, a conversa era ruim, e aquele assunto ruim alimentava a tristeza, e ao alimentar a tristeza, os olhos da fé fez o quê? Fechou. Então Jesus está do lado deles, eles não conseguem perceber, porque os olhos deles estão como que fechados. Por que como que fechados? Porque os olhos estão abertos, eles estão andando, eles estão enxergando o caminho, mas eles não conseguem enxergar o sobrenatural, que quem está ao lado deles é Jesus. Então aqui eu vejo dois tipos de discípulos: aqueles que no momento da angústia, no momento da tristeza, vão embora, e vão conversando, a gente diz aquela expressão, aquele tipo de discípulo que conversa fiado por aí um com o outro, e esse que vai conversando fiado um com o outro, os olhos da fé se fecham. Mas o outro tipo de discípulo que eu vejo nesse texto, são aqueles que mesmo tristes, mesmo angustiados, decidem permanecer, estarem juntos, decide permanecer, estar na casa de Deus, até que Ele venha e nos cure, até que Ele venha e nos sare, até que Ele venha e vire uma chave dentro de nós. Então eu queria que você entendesse uma coisa comigo essa noite, essa manhã. O que vai definir a nossa semana, não é o tamanho da chateação. O que define a nossa semana, não é o tamanho da tristeza. O que define a nossa semana é o tipo de assunto que entra nos nossos ouvidos e sai na nossa boca. Pergunta para quem está perto de você: você está conversando sobre o quê? Os discípulos que vão para Emaús, os discípulos que estão indo para Emaús, eles perderam a sensibilidade da presença de Jesus. Quer ler aqui comigo? Irmãos, tem conversa que é tão ruim, que além de aumentar a sua tristeza, fechar os teus olhos da fé, você acaba perdendo a sensibilidade da presença de Deus, porque você só conversa goma, só escuta conversa ruim.
Sim. E aí quando a gente vai vivendo isso, a gente perde o que, gente? Quem está comigo aí? Perde a sensibilidade da presença. A pessoa conversa fiado a semana toda, chega no culto, aí ela não vê a presença de Deus, ela não sente a presença de Deus, ela não percebe nada que está acontecendo. Deus ministra, mas o coração está fechado, porque a cabeça, a mente está cheia de coisas que ouviu a semana, ouviu e falou, falou mal do fulano, mal do ciclano, mal de Bertano, mal do outro, mal do outro, mal do outro, mal do outro. Aí ela chega no culto, aquela pessoa que ela falou mal a semana toda, está tocando. Acabou o culto. Sim ou não? Então o que vai definir não é o tamanho da tristeza, porque eu posso ter vivido uma baita chateação durante a semana, mas se eu entro aqui e digo: Deus, o Senhor sabe o quanto eu estou triste, o Senhor sabe o quanto isso me chateou, mas eu segurei os meus lábios para contar apenas para Ti. Eu estou aqui esta manhã, eu quero saber o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Meu irmão, o culto é outro, o louvor te sara, ele entra no teu coração, a sua adoração flui, a palavra entra na tua vida, você é renovado, é avivado. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite, esta manhã. Alguns vão perdendo a sensibilidade da presença de Deus por causa do assunto que estão conversando. Agora, se esse é o seu caso, se você é alguém que tem conversado coisas ruins durante a semana, lá fora, se você é daquele que junta para ajudar a falar mal de outros, para falar mal da igreja como um todo, empresta ouvido para essas coisas, se é o seu caso que durante semanas a conversa não é muito boa, lá onde você trabalha e você acaba participando de tudo aquilo, eu queria falar uma coisa para você esta manhã. Jesus apareceu no caminho de Emaús, perguntou para os discípulos que estavam cegos, perguntou para os discípulos que perderam a sensibilidade, perguntou para eles: que assunto que é esse que vocês estão conversando? Esse assunto está gerando tristeza no seu, me ajuda, no seu coração. Mas quando Jesus vai até eles para uma coisa, sabe para quê? Para mudar o tipo de assunto que eles conversavam. A expectativa do meu coração nesta manhã é que Jesus possa hoje, a mensagem de hoje não é para julgar ninguém, mas eu quero que você entenda que Jesus esta manhã, Ele pode mudar o assunto o qual você tem conversado no decorrer da sua caminhada. Quando Jesus chega, Jesus não disse para eles assim: vocês têm que voltar para Jerusalém. Jesus não falou isso para eles. Jesus apenas deu um novo motivo, um novo assunto para eles conversarem. Jesus vai dar um assunto novo para eles, e eu acredito que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã, para gerar um assunto novo no nosso coração, para gerar um assunto novo na nossa casa, para gerar um assunto novo na empresa, para gerar um assunto novo na sua vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta manhã. Olha para quem está perto de você e diga assim: meu irmão, muda o assunto. Muda o assunto. Às vezes aconteceu até algo ruim mesmo com você nos últimos dias, mas você não para de falar disso. Muda o assunto. Às vezes até aconteceu algo mesmo que te chateou, na empresa, ou em casa, ou aqui, seja onde for. Talvez já tenha um mês, você só fala disso. Estou chateado demais, é porque eu tinha que ter feito assim, eu tinha que ter feito assado. Se acontecer de novo, da próxima vez, deixa ele, deixa ela, se me ligar de novo, e aí vai alimentando. Então aguenta, aí você vai ficando, daí a pouco você pensa assim: eu não quero nem ver fulano. Aí isso vai tirando o seu sossego dentro de casa, porque é um assunto que às vezes aconteceu na empresa, você trouxe para dentro do carro, você trouxe para dentro de casa, você trouxe para a mesa da janta, e quem é casado colocou na cama.
Não é porque uma coisa ruim aconteceu com você que você tem que conversar sobre isso o resto da vida. Muda o assunto da tua vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Porque esse tipo de assunto está te angustiando, está afligindo o teu coração. E a gente vem domingo de manhã para a igreja para Jesus mudar o nosso assunto, para a gente falar daquilo que Ele tem feito, para a gente falar o quanto Ele é bom, apesar de uma tristeza, apesar de uma angústia, apesar de uma decepção, Ele continua sendo bom. Você pode aplaudir Jesus bem forte esta manhã? Olha para mim, o assunto era ruim. O assunto era o quê? Ruim. O assunto era ruim. E porque o assunto era ruim, olha comigo, eles estavam mais tristes, estavam cegos e insensíveis. Sim ou não? Diga comigo. Mais tristes, cegos e insensíveis. Mais tristes, cego, e quando a gente está cego, a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo, a gente não consegue enxergar que Ele continua no caminho com a gente não consegue enxergar novas possibilidades. Eles estavam cegos, e eles estavam o quê? Insensíveis. A presença de Jesus está com eles, e eles se sentem o quê? Sozinhos. Para isso mudar, o que tinha que fazer? Eles tinham que aceitar Jesus? Não, eles já tinham aceitado, né? Eram discípulos. Eles tinham que crer em Jesus? Não, eles já criam. Eles tinham que ouvir a palavra? Eles já tinham ouvido. Sim ou não, gente? Sim. O que precisava? Mudar o assunto. Talvez você veja que esta manhã, esperando uma grande revelação, e a revelação desta manhã é tão simples. Jesus só está falando isso para você. Meu filho, é só mudar o assunto. Muda o assunto, muda a sensibilidade. Olha que coisa interessante. O que Jesus fez? Foi caminhando do lado deles, e eles com aquela conversa ruim. De repente eles chegaram em casa, entraram em casa, Jesus entra na casa deles, e aí então Jesus pega o pão, parte na frente deles. Quando Jesus parte o pão na frente deles, o que acontece? Diga comigo, o assunto muda. Me ajuda a pregar essa manhã. O que acontece? Jesus fez assim, ó, partiu o pão. Sabe o que Jesus fez? Depois que partiu o pão, sumiu. Fez o quê? Sumiu. Porque a única coisa que Jesus queria fazer naquele dia era dar a eles um assunto novo. Jesus parte o pão, eles olham, aí Jesus some. Aí Jesus sumiu. Eles começaram a falar um outro assunto. Entra um outro assunto aí, quando Jesus parte o pão, some, o assunto muda. E quando o assunto muda, volta a sensibilidade. E aí então, Jesus partiu o pão, sumiu, eles olharam um para o outro, falaram assim, nossa, é Jesus que está aqui, é Ele que estava andando com a gente o tempo todo, é Ele que veio conversando, a gente não percebeu, Ele esteve aqui, Ele partiu o pão. Se Ele partiu o pão, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Aí muda o assunto, os olhos abrem, eles entenderam, era Jesus, a sensibilidade volta. Aí um olha para o outro e fala assim, rapaz, bem que eu percebi que o meu coração ardia enquanto ele falava, mas no caminho o coração está ardendo, mas eles não sentiam, por causa do assunto ruim. O assunto bloqueia o fogo do Espírito do nosso coração, mas dependendo do tipo do assunto, você sente o coração arder de novo.
Aí aqueles homens que só estão falando de coisa ruim, agora eles estão falando de coisa boa. Jesus está com a gente, Jesus estava no caminho com a gente, Jesus ressuscitou, o meu coração voltou a arder. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Olha o versículo 30, comigo na sua Bíblia, quando encontrar para dizer amém. Verso 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e... Aí o que aconteceu? Ai, me ajuda, gente, o que aconteceu? Abriu-se-lhes então os... e conheceram, e ele... É como Jesus estivesse dizendo: eu vim hoje, esta manhã, na tua vida, só para uma coisa. Os olhos deles abriram, novamente, mudou o assunto. Jesus estava lá e não tinha percebido. Por quê? Porque enquanto a gente conversa sobre as nossas decepções, enquanto a gente conversa sobre as nossas tristezas, enquanto a gente conversa sobre aquilo que nos aflige, enquanto a gente conversa sobre os nossos medos, o tipo de assunto que a gente conversa durante a semana, fecha os nossos olhos, esfria o nosso coração, aumenta a dor da decepção. Sim ou não? Porque você conta para alguém, aí alguém fala para você assim: nossa, mas é sério, fizeram isso com você, mas você não merecia. Aí você, é mesmo. Sim ou não, gente? Nossa, mas você é bobo demais, você já parou para pensar? Olha, aí a pessoa vai abrindo os teus olhos, abrindo no que sentido? No sentido ruim. Aí você vai se sentindo cada vez pior. E ainda fala assim: mas você é bobo demais. Sim ou não? Se fosse eu, não aguento. E aí vai o tipo de assunto. O apóstolo Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não aguentava o que você aguentou. Quando eles mudaram o assunto, mudou a vontade. Estou terminando. Antes, a vontade daqueles dois discípulos era qual, gente? Ir embora. Qual que era a vontade deles? Aqui, pega comigo, eu vou terminar. Antes a vontade deles era o quê? Ir embora. Eles querem ir embora. Mudou o assunto. Qual foi o resultado? Versículo 33. Olha comigo na sua Bíblia. O versículo de número 33. Olha o que diz. E na mesma... Me ajuda, gente, irmãos. Cutuca teu irmão aí do lado. Aí fala assim: irmão, acorda. Fala com ele, ajuda o pastor a pregar. Você tomou café da manhã? Eu não, então nós vamos junto. Quem está comigo aí para dizer um glória a Deus? E na mesma... Que dia que você vai mudar o assunto? Hoje. Se você está com a sua esposa, com o teu marido, cutuca aí e fala assim: olha, já muda o assunto agora. Dá um glória a Deus aí, gente. E na mesma hora, antes eles queriam o que, gente? Ir embora. Mudou o assunto, abriu os olhos, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles. Eles foram embora chateados, mas Jesus mudou o assunto deles. Eles voltaram. Quando voltou, chegou aqui, encontrou os 11. Eu não sei se você é dos que foram. Se é que está voltando hoje, louvado seja Deus, você é muito bem-vindo. Você está encontrando os que ficaram. Se você é aquele que permanece, mesmo chateado, está aqui firme, louvado seja Deus pela tua vida, é porque os teus olhos verão alguns que foram voltarem.
Não para Batista Vida em si, mas para a igreja de Jesus. Eu não estou pregando, eu não prego o nome da Batista Vida, estou pregando a igreja de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa manhã? Aqueles que voltam, encontros que permaneceram. Na mesma hora, quero ir embora, estou triste. Mas Jesus mudou o assunto deles. Eles falaram o quê? Vamos embora, vamos voltar. Voltaram para Jerusalém. O que vai restaurar o desejo da sua família de vir para a igreja é o tipo de assunto que você vai conversar dentro de casa. O que vai restaurar o desejo daqueles que você ama de estarem de volta na igreja é o assunto que você... Me ajuda, igreja. O assunto que você conversa. Fala comigo assim: o que vai restaurar, fala com fé, o que vai restaurar o meu desejo de estar aqui é o tipo de assunto que eu converso durante a semana. Eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, qual é o assunto em Jerusalém? Versículo 33. Qual que é o assunto em Jerusalém? O assunto em Jerusalém é o versículo 33, que diz assim, versículo 33 a gente já leu, né? Olha o 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 35, e eles lhe contaram o que lhes aconteceram a caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Quando eles chegam em Jerusalém, o assunto lá é qual? Jesus ressuscitou. O assunto na estrada é: Jesus morreu, a gente está abandonado. Mas o assunto em Jerusalém qual é? Jesus ressuscitou. Lá fora, o assunto é: a gente está abandonado. Em Jerusalém, o assunto é: a gente está acolhido, porque Ele apareceu para Simão, Ele está vivo. O tipo de assunto que a gente conversa pode afastar ou atrair a presença de Jesus. No versículo então 36, eles estão juntos em Jerusalém, falando sobre isso. Olha o que acontece, verso 36, olha comigo na sua Bíblia, ou no telão, verso 36, e falando eles destas, sobre o que eles estavam falando? Que Jesus ressuscitou, sim ou não? O assunto diferente. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e diz: pode ser mais forte para Jesus. Quando o assunto do crente é sobre Jesus, esse crente tem paz. Eles começaram a falar: Jesus ressuscitou, verdade, ressuscitou, e eu vi Ele, eu vi partindo o pão, eu vi no caminho, o outro, Simão, Jesus ressuscitou, está vivo. De repente Jesus aparece e diz: gente, paz seja convosco. É por isso que aqui na igreja a gente se cumprimenta como? Porque o assunto aqui tem que ser sobre o quê? Jesus ressuscitou. Quem está comigo? O assunto dessa igreja, ou o assunto dentro da igreja, ele traz alegria. No caminho de Emaús, como é que eles estavam? Olha o verso 17. No caminho de Emaús, eles estavam como? Verso 17. Vê se consegue colocar na tela comigo. Olha, ó, 17. Quem está na projeção? Está de parabéns, viu, querido? Está junto comigo aí. Olha aí, ó, verso 17. E eles disse: que palavras são essas, caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Verso 17, eles estão lá fora, tristes. Agora olha a realidade dos discípulos dentro de Jerusalém, quando eles voltam, versículo 41, olha comigo, verso 41, verso 17, eles estão tristes lá fora, olha o 41, e não crendo eles ainda por causa e estando
Disse-lhes: tende aqui alguma coisa de comer? Quando eles voltam para Jerusalém, começam a falar: Jesus ressuscitou, Jesus aparece, ministra o quê? Paz. Quando Jesus ministra paz, é o que acontece no culto. Volta em nossa vida, deixa aqui por favor, volta na nossa vida o quê? A alegria. E eles ficaram o quê? Maravilhados. Eles estão maravilhados, estavam acreditando que estava acontecendo, maravilhados. Eu quero que você entenda uma coisa comigo. Todos eles passaram pela mesma tristeza, porque Jesus tinha morrido sexta-feira. Todos eles estavam angustiados. A diferença é que uns resolveram ir embora e conversar fiado, outros resolveram ficar quieto esperando. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Agora eles estão lá, e aí então o Senhor vem e restaura na vida deles a alegria, em nome de Jesus. Você vai voltar para casa hoje com alegria no teu coração, em nome de Jesus. Você vai voltar para casa e olha, espera, e você verá o livramento de Deus na tua vida, e você ainda vai contar as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Faça apenas uma coisa: mude o assunto. Como é que termina? 41, versículo 41 ao 53, como é que termina? Diz assim: olha o 42, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Teve até oferta no culto, eles ofertaram para Jesus pão, peixe, Jesus comeu. Verso 44, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes, agora o que, gente? O entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com júbilo. Para onde? E como é que termina? Olha na sua Bíblia. Assim termina o Evangelho de Lucas. Eles onde? No templo. Eles onde? Eles onde? No templo, louvando e bendizendo ao Senhor. Teu lugar é aqui, meu irmão, porque aqui é o lugar que a gente chega arrebentado de uma semana. Outros chegam arrebentados por causa do pecado, mas é aqui que Deus usa alguém com uma palavra, com uma canção, com um abraço, com um sorriso, para restaurar a nossa vida, restaurar o nosso coração, restaurar a nossa alegria, mudar o nosso pranto, né, de choro em riso. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Aqui é o lugar que a gente levanta a mão, parece que a gente perdeu os problemas, parece que ficou tudo lá fora, sim ou não, gente? E a gente tem um momento para cantar, para ter júbilo, para a gente se fortalecer em Deus, e lembrar de uma coisa: está difícil, mas o meu Jesus
ressuscitou, Ele está vivo, Ele está comigo, e se Ele venceu a morte, Ele vai me dar graça para eu vencer essa luta que eu estou passando. Ele está comigo para superar, me ajudar a superar toda a tristeza. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então o nosso lugar é no templo, é na casa de Deus, feliz ou triste. Não foi em uma nem duas vezes que eu subi para pregar aqui, com o coração arrebentado, mas eu sei que aqui é o melhor lugar, e mesmo chateado, quando a gente vem para cá, aqui Ele nos restaura. Eu já vivi situação nesse belo vale de querer nunca mais voltar aqui, de ir para casa chorar, quando espalharam uma carta a meu respeito, por exemplo, no bairro, e tantas outras coisas. Mas louvado seja Deus, que Ele me deu força, para mesmo chateado, mesmo triste, voltar para cá, para o templo, porque é aqui que Ele sempre me restaura. Ele sempre restaura, Ele sempre vai ter uma palavra nesta igreja para a gente, não por minha causa, não por causa dos pastores que pregam, mas por causa da congregação, de todos vocês. E quando nós chegamos aqui, aqui é o lugar que a gente volta para casa, em paz, em restaurar. Eu quero orar hoje com você, eu quero fazer algumas orações esta manhã, e eu queria que você, por um minuto, fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração. E eu quero orar com você que tem vivido uns dias difíceis na tua caminhada, e o assunto nos últimos dias, na sua casa, na sua vida, foram assuntos que alimentaram tristeza no teu coração. E eu quero orar com você esta manhã. Eu vou pedir para reduzir as luzes, e eu queria pedir, convidar você, num ato de fé, se você puder, e não ficar constrangido, coloca sobre os seus pés, você que precisa mudar o assunto, fica de pé no seu lugar. Aí você vai colocar a mão na sua boca, com a mão na boca, peça a Jesus hoje misericórdia. Às vezes você reclama tanto, que você não consegue enxergar nada de bom. Com a mão na boca, peça a Ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia daquilo que eu tenho falado. Jesus, muda o assunto na minha casa, muda o assunto na minha vida. Peça a Ele essa manhã, igreja, fala com Ele. Jesus nos trouxe aqui esta manhã só para mudar um assunto na nossa vida. O maior milagre esta manhã é esse. Quando o assunto mudar, tudo vai mudar. Ora, fala para Ele: Espírito Santo, me ajuda. Eu falo tanta besteira, eu reclamo tanto, eu falo mal do meu trabalho, eu reclamo da minha esposa, eu reclamo do marido, eu reclamo dos filhos, eu reclamo da igreja, eu reclamo da liderança, eu só vejo defeito. Eu levo esse assunto para dentro do carro, eu levo esse assunto para a mesa, eu reclamo do preço das coisas, eu reclamo de tudo, o tempo todo reclamando. Mas esta manhã eu quero te pedir: muda o assunto na minha boca, muda o assunto na minha casa, muda o assunto, Deus, que eu tenho falado, que eu tenho escutado. Jesus, muda o assunto, porque eu quero que os meus olhos se abram de novo. Eu quero ter alegria restaurada esta manhã na minha vida, quero ter alegria restaurada no meu coração.
Eu quero ter paz, ó Deus, dentro da minha casa, os assuntos que eu converso. Ora, irmãos, fala para ele: Espírito Santo, me ajuda a mudar um assunto do meu WhatsApp, me ajuda a mudar um assunto dos grupos onde eu estou, ou quando eu falo, me ajuda a mudar um assunto, Deus, que eu procuro no Instagram. Peça a Ele essa manhã, peça a Ele. Diga: Jesus, me ajuda a mudar um assunto que está lá na minha empresa, me ajuda a mudar um assunto que está cercando a minha família, que está em volta de mim. Me ajuda, Espírito de Deus, eu te peço nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, possa transformar a nossa vida, transformar os nossos assuntos. Eu oro por cada pessoa que está aqui esta manhã e está vivendo dificuldade. Ele tem conversado, Deus, sobre lutas, é porque ele está passando luta. Ele está conversando sobre a tristeza, porque ele está triste, ela está triste, estão passando dias difíceis. Mas eu te peço esta manhã, Senhor, dá força para esse homem, dá força para esta mulher, para que, ó Deus, o Senhor possa ajudá-lo, ó Deus, a se livrar dessa situação difícil, a arrancar essa tristeza do coração e trazer alegria novamente. Eu te peço, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã. Pai, nós te louvamos nesta manhã e declaramos que o assunto na nossa vida vai mudar. O assunto vai mudar, Deus, porque eu quero estar na tua presença. O assunto da nossa casa vai mudar a partir desta manhã, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quem crê comigo para dizer amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus esta manhã. Quantos entenderam a palavra? Alguém esta manhã que quer entregar a vida para Jesus? Que quer reconciliar com Jesus? Pastor, eu vim aqui e eu estava igual os discípulos, indo embora, mas hoje eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu estava igual os 2 discípulos, indo embora para Emaús. Tem alguém aqui esta manhã assim? Que quer voltar para Jesus, que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, faz um sinal para mim, eu vou orar com você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar. Tem alguém? Não? Todos já tomaram a decisão por Jesus? Posso ouvir um amém bem forte? Então eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, parabéns, porque você faz parte daqueles que permaneceram. Só que parece que a gente está contando uma coisa triste assim. Parabéns, faz parte. Você está falando uma coisa boa como se fosse uma coisa ruim. Fala para ele: o assunto mudou. Dá um sorriso aí para quem está perto de você. Fala para ele: o assunto mudou. Mudou ou não mudou? Mudou. E se tem alguém da igreja que anda conversando goma na sua cabeça, manda essa mensagem para ele, ou fala para vir à noite, que eu vou pregar a mesma mensagem. Tem que mudar o assunto. Posso ouvir um amém? Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ele: o assunto mudou. Diga para ele: parabéns, porque você faz parte daqueles que permaneceram.